Hoje o tema do quadro Ação e Cidadania é a lei do silêncio. O som alto e o barulho nas cidades incomoda muita gente. É o que você confere agora na reportagem. Depois de uma semana agitada, de uma rotina estressante de trabalho, nada melhor do que reunir os amigos e ir para um bar. Se o ambiente tiver som ao vivo, melhor ainda, não é verdade? Mas ao mesmo tempo em que a alegria de um se realiza, o sossego de muitos pode ir por água abaixo. O direito ao sossego é tão importante que desde 1941 o Brasil possui legislação específica. A Lei Federal número 3688 trata do assunto e prevê a aplicação de multas aos infratores. Em Palmas, não são poucos os casos em que o som dos bares vem atormentando a vida dos moradores. Marlon Santos é gerente administrativo de um grande condomínio na capital. Segundo ele, o incômodo já causou muitos problemas. O pessoal reclama muito dessas festas aí, né, em volta. Inclusive tem até gente saindo por causa disso, incomoda bastante, né? Final de semana, meio de semana também tem, das 11, às vezes vai até o dia seguinte, né? Existem casos em que o barulho não é proveniente de um estabelecimento comercial. Pode ser, por exemplo, uma residência ao lado de um condomínio, o som alto proveniente de carros estacionados em um posto de gasolina. De acordo com Valdemir Gomes Vieira, chefe da Divisão de Fiscalização Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas, o número de chamados vem crescendo nos últimos anos. Do total das ações da Guarda Metropolitana, mais de 40% são referentes à poluição sonora. Na maioria das vezes, o que ocorre mesmo são as reincidências. A gente já conhece, sabe que aquilo é praticado e não é só uma vez. Às vezes as pessoas têm até o alvará de funcionamento, mas não respeitam os limites que ali contidos. Mas como atrair mais clientes e atender o pedido por músicas ao vivo nos bares? Para o representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o caminho é de mão dupla. Isso acontece muito, tem muita gente reclamando que o barulho está alto, só que para o empresário é muito ruim, porque o movimento já está fraco. Aí você traz uma atração melhor, você traz um evento que tem um show ao vivo. O dia que o empresário vai ganhar algum dinheirinho a mais, vem o vizinho e reclama que o som está alto. Então acho que tem que ter um bom senso das duas partes. O fato é que as cidades continuam crescendo e junto com elas surgem os desafios da vida em sociedade. Na hora de aproveitar o fim de semana, não custa lembrar que o seu momento de lazer pode tirar a tranquilidade do vizinho. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto com o promotor de justiça, Pedro Geraldo de Aguiar. Boa tarde, promotor. Boa tarde, então. Obrigado pela sua presença aqui no nosso telejornal. Bom, segundo a Polícia Militar, em 10 meses, apenas esse ano, foram mais de 6.600 reclamações de som alto. De quem que é a responsabilidade de fiscalizar essa questão? Na realidade, a responsabilidade são de todos os organismos de segurança, né? Porque a perturbação do sossego, como já foi dito na matéria, é contravenção ou pode vir até ser crime, dependendo da análise técnica da circunstância. Então, todos esses organismos envolvidos com a segurança têm obrigação de fiscalização. E com relação aos horários e ao volume do som, o que é que a lei determina? Então, nós temos eu vi na chamada da matéria falando em lei de silêncio. Na realidade, essa lei de silêncio, ela não existe, né? Isso é um mito. A lei de silêncio são todas as leis que trazem a regulamentação com relação ao som, o ruído incômodo dentro de um perímetro. E aqui nós estamos falando do urbano. Aqui, por exemplo, nós temos a lei 371/92 do município de Palmas, onde regra o funcionamento de estabelecimentos comerciais entre 8 até meia-noite e em situações especiais entre 11 até as 4 da manhã. Então isso pode variar de município para município? De município para município, dependendo da demanda, né, daquele município. E quais as penalidades para quem infringe aí essas leis? Elas vão desde multa e prisão simples, se for enquadrada com contravenção, ou de 1 a 4 anos de reclusão se for enquadrada na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Quem se sentir incomodado, o que é que deve fazer? Para onde deve ligar? A princípio, para os órgãos policiais, ou os órgãos repressores com relação à prática de crime, que seria a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, todos aqueles elencados no artigo 144 da Constituição Federal, que dão a eles a obrigação de cuidar da segurança pública. Promotor, nós temos também perguntas do público nas ruas. Vamos ver então a primeira pergunta.
Eu gostaria de saber se existe regulamentação também para o volume nas igrejas, né, da capital, se tem uma regulamentação específica para isso. Pois bem, as igrejas, assim como todos os outros estabelecimentos, também estão dentro da obrigação de cumprir a lei, não é isso? O artigo 5º, salvo engano, inciso 4 da Constituição Federal, diz que cultuar a religião é livre. Mas a mesma Constituição que regula essa matéria diz também que nós temos obrigação para com as leis. E se a lei diz que você não pode passar de uma quantidade de som, de altura de som, né? E a igreja passa, ou qualquer outro estabelecimento, ela também está sujeita às penalizações que a lei prevê. Como qualquer outro estabelecimento. Qualquer estabelecimento. Vamos para mais uma pergunta do público. Eu queria saber se durante o dia qualquer volume é permitido ou também há limite? É uma pergunta que não quer calar, né? Exatamente em face dessa situação da famosa lei de silêncio, né? Que por mito a gente escuta dizer que é até 22 horas. Não existe. Mas para quem dorme de dia, por exemplo. Exatamente. Foi bem lembrado. Não existe isso, né? A lei de silêncio, ela tem uma quantidade de decibelímetro que pode ser usado em qualquer hora do dia. Eu diria, por exemplo, na diretriz urbana, no perímetro urbano da cidade, nós temos em torno de 40 a 50 decibelímetros na parte do dia, e à noite ele cai para 45. Essas medidas, elas são efetuadas através de um aparelho chamado decibelímetro. Então, a partir do momento que você está incomodando um terceiro com o seu som, seja com carro, seja com o próprio bar ou qualquer outro tipo de algazarra, ou mesmo com a voz excessiva, se ele for medido e estiver além dessa medida, independente da hora, você está sujeito à penalidade da lei. Vamos para a última pergunta do público agora. Em Palmas, nas avenidas e nas quadras, pode haver barulho até mais tarde? Não entendi bem a pergunta. Se pode haver barulho até mais tarde nas quadras, por exemplo, nas quadras residenciais, por exemplo. Não, nem nas residenciais e nem nas comerciais. Essa pergunta já foi anteriormente respondida. Haja vista que a gente tem que estar enquadrado naquela exigência da lei pelo CONAMA e pelo CISNAMA, que são os Conselhos Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, onde regula a quantidade de decibelímetro que pode ser usada em qualquer ambiente e a qualquer hora. Promotor, para a gente encerrar, tem uma pergunta que veio aqui pelas redes sociais. A Valéria Junqueira pergunta: os mesmos limites que valem para o dono de bar, valem também para quem costuma abusar do som automotivo? Perfeitamente. Respondi por via transversais a pergunta da nossa ouvinte aí. O que acontece é exatamente o que disse antes. Nós temos um parâmetro de som que pode ser usual em qualquer ambiente. E se esse parâmetro for excedido, você está concorrendo às penalidades que a lei regula com relação a isso. Bom, o que vale mesmo é o bom senso, né, promotor? Bom senso. E é bom aqui fazer só um adendo, se me permite, que os bares e estabelecimentos comerciais, assim como todos os outros que trabalham com som, pode sim até ceder essa medida, desde que estejam preparados para isso, né? Tem aquelas proteções acústicas, e de forma que não vem incomodar terceiro, como você bem disse, é o bom senso. Ok, promotor, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso telejornal. Uma boa tarde para o senhor. Nós agradecemos o espaço e o Ministério Público está sempre à disposição dos senhores. Lembrando que o quadro Ação e Cidadania é sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora nós vamos para a previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo no Tocantins deve ficar claro a parcialmente nublado com períodos de nublado. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região sul do estado. E o dia promete ser bastante quente, com máxima podendo chegar aos 39 graus. Vamos ver o tempo aqui na capital? Como a gente vê aí nessas imagens do Espaço Cultural de Palmas, céu bastante azul nesse momento aqui em Palmas. Por aqui a mínima prevista é de 24 graus e a máxima de